Meus irmãos, amém, vamos lá, né? Vamos dar seguimento à nossa adoração ao Senhor por meio da palavra. E para isso, eu gostaria de compartilhar uma mensagem hoje, que Deus tem falado grandemente ao meu coração, e todos nós vivemos isso, né? O tema da mensagem é vencendo a tentação. E para isso eu gostaria de que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 4, do verso 1 em diante. Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante. Se puder projetar também, por favor. Amém? A palavra de Deus diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles a sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Verso 11. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, apenas até aí. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, Sua palavra que penetra em nossos corações. Obrigado por deixar registrado, ó Deus, essa vivência, Pai, para entendermos que o Senhor já venceu a tentação por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós entendemos que nessa hora aqui, nosso coração está totalmente entregue ao Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa hora, que possamos entender aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, com o Senhor e mediante aquilo que o Senhor fez, vencer também a tentação, para a glória e honra do nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu não sei se você sabe, mas existe uma situação muito curiosa nos bancos. Os bancos, quando entram funcionários novos, eles fazem um treinamento para todos eles reconhecerem o dinheiro falso. Talvez você pode imaginar que eles ficam o dia todo ali olhando nota falsa, para ver e entender como que é aquela nota falsa. Mas é muito pelo contrário disso. Quando entra um funcionário novo no banco, ele pega uma nota verdadeira. Ele pega uma nota verdadeira e fica durante horas, durante dias, olhando aquela nota, percebendo ela, vendo o peso do papel, a textura, a marca d'água, o brilho da tinta, até mesmo aquele barulhinho da cédula. E ele convive tanto com a nota de verdade, que quando uma nota falsa chega na mão dele, imediatamente algo já desperta dentro dele: isso aqui é falso. Ele reconhece a mentira porque ele convive profundamente com a verdade. E é exatamente isso que nos ajuda a vencer a tentação. Não é eu e você decorando as armadilhas que o diabo ele tem para nós no dia a dia, mas é nós conhecendo tão bem a palavra de Deus, que quando o diabo chegar com alguma mentira para nós, vai ser escancarado que não é verdade. E hoje nós vamos caminhar aqui com Jesus durante esse texto. Nós vamos observar cada passo que Jesus teve naquele deserto. Nós iremos perceber que diante de 3 tentações, Jesus ele não responde com um milagre extraordinário,
Jesus, ele não invoca legião de anjos para ir lá e combater o inimigo. Ele não faz isso. Durante essas 3 vezes, Jesus, ele responde da mesma maneira. Ele responde com está escrito. E essa expressão é a chave de todo o texto que nós vamos falar hoje. Porque a grande pergunta que nos acompanha desde a eternidade, desde a humanidade, lá no começo, no jardim do Éden, é como que eu e você vencemos a tentação. Todos nós lutamos com a tentação. Todos os dias nós lutamos. Não há um cristão que pise na terra e não passe por tentação. Não há ninguém que não passe por tentação. As tentações, elas podem até mudar de forma. Elas podem mudar de momento. Mas elas continuam fazendo parte da nossa caminhada cristã. Em alguns momentos, a tentação ela pode chegar quando eu e você está cansado. Em outros momentos, ela pode chegar quando nós estamos magoados com alguém, ou até mesmo decepcionados. Mas existem algumas tentações que elas são ainda mais perigosas. São aquelas que chegam nas nossas vidas logo depois de uma experiência radical com Deus. Às vezes, quando você volta do encontro com Deus. Às vezes, quando você tem uma oração respondida. Logo depois de uma conquista daquilo que você tanto almeja, que você tanto busca. Justamente quando eu e você, às vezes pensando que estamos bem fisicamente e também espiritualmente. Muitas pessoas acreditam que quanto mais perto de Deus está, menos tentação ela vai enfrentar. Mas o texto aqui, ele mostra para nós exatamente o contrário disso. E para nós entendermos, e nós precisamos observar um pouco antes dessa mensagem. No capítulo anterior aqui de Mateus, Jesus ele é batizado. Nesse capítulo anterior acontece algo lindo, o céu se abre, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus, o Pai diz que Ele é o Filho amado em quem Ele se agrada. Jesus é apresentado publicamente como Filho de Deus. O Pai declara todo o seu amor pelo Filho. O Espírito confirma e testifica o seu ministério. Jesus ele foi honrado tanto por João Batista também como pelo Pai. Um momento glorioso aqui acontece. E o que vem logo depois, meus irmãos? O que vem logo depois? O que vem logo depois é o que está escrito no verso 1 do capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repare, primeiro o céu se abre e depois é encaminhado ao deserto. Não foi anos depois, não foi meses depois, foi instantes depois. E isso aqui nos ensina a enxergar completamente diferente a nossa vida cristã. Se eu e você, nós somos tentados, isso não quer dizer que Deus afastou de nós. Muitas vezes a tentação chega em momentos que nós estamos muito perto de Deus. Eu não sei, mas talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você ama o Senhor, você procura obedecê-lo, está buscando crescer espiritualmente, empenhado, e justamente por isso as lutas têm aumentado. Uma coisa eu te peço, não conclua rapidamente que Deus te abandonou. Não conclua rapidamente que essa luta é uma consequência de um erro que você fez. Às vezes a tentação é justamente a confirmação que eu e você, nós estamos na direção certa. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E o próprio texto, ele vai nos mostrar como Jesus, ele se manteve firme durante esse tempo. E uma curiosidade, você já se perguntou o que Jesus fez durante 40 dias no deserto? Será que Jesus foi ali para passear? Será que Jesus estava com o ranço de alguém para ir para o deserto? Você já se perguntou por que Jesus foi, o que ele fez? Será que ele maratonou em alguma série durante o deserto? Além de jejuar, Jesus orou. Jesus orava todos os dias. Jesus orava todos os dias, inclusive na sua maior provação. Jesus ele orava em todo tempo. E aqui o texto ele já nos traz um aprendizado muito grande.
Porque quando Jesus ele foi desafiado pelo diabo também naquele tempo, a palavra nos mostra que ele usou trechos da palavra. E aqui nós podemos entender que existem 3 pilares muito importantes para a nossa vida cristã. E esses 3 pilares, eles são a oração, o jejum e a palavra. São 3 pilares que eu e você, nós conseguimos vencer a tentação. E além disso, nós podemos observar nesse mesmo texto, quem levou Jesus até o deserto. O texto vai dizer que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O texto aqui é muito claro, queridos. O Espírito Santo levou Jesus. E levado aqui pode ser significado como conduzido, direcionado. Jesus, ele não caiu ali no deserto de paraquedas. Jesus, ele não estava num caminho e ele converteu para outro caminho, e ele errou o caminho para chegar no deserto. Não, muito pelo contrário. Jesus estava ali no centro da vontade de Deus. Era exatamente aquilo que Deus queria para Jesus. Muitas vezes nós pensamos que se Deus está conosco, tudo dará certo, tudo vai bem, tudo será fácil, nós não enfrentaremos dificuldades. Nós associamos muitas vezes as bênçãos com a ausência de problemas. Quando as lutas surgem, logo nós imaginamos, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado. Eu errei o caminho, eu estou no caminho errado, estou sendo castigado por Deus. Mas aqui o Espírito Santo, ele conduz o Filho amado direto para o deserto. Aqui o Espírito Santo conduz o Filho amado direto para a fome, direto para a luta. Às vezes o caminho da obediência, ele vai passar por um deserto. Mas eu posso te afirmar que mesmo no deserto, Deus nunca perde o controle. Eu posso te afirmar que mesmo no deserto, o Senhor sempre está comigo e com você. E há algo importante aqui que nós precisamos de ter clareza, porque às vezes a gente pensa assim, o Espírito Santo que conduziu Jesus a esse tempo, nós precisamos de diferenciar a intenção de Deus com a intenção de Satanás. Satanás, ele tenta para nos destruir. Já Deus, ele nos prova para nós sermos aprovados, para nós sermos fortalecidos. No dia a dia nós precisamos de parar e entender em que momento da vida nós estamos vivendo. Será que nós temos vivido uma tentação ou será que nós temos vivido uma provação? E existe uma diferença. Sabe por quê? A tentação, ela quer extrair o pior de você. Já a provação, ela quer extrair o melhor de você. Na tentação, o diabo fica mentindo para você o tempo todo. Já na provação, o Senhor, ele te confronta com a verdade, com a palavra. A provação, ela testa a minha e a sua coragem. Ela testa a minha e a sua perseverança. As provações, elas nos aproximam de Deus. Já as tentações, elas querem nos afastar totalmente do Senhor. Pense comigo, o mesmo fogo que queima a palha e transforma ela em cinza, é o fogo que derrete o ouro e deixa ele ainda mais puro. O fogo é o mesmo. A diferença está no que eu sou, no que você é. O ambiente aonde nós estamos não fala a respeito de nós, fala de nós quem nós verdadeiramente somos. Jesus estava ali no deserto e ainda assim permaneceu firme. E dando seguimento ao texto, veja o que diz o verso 2 e o início do verso 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: 40 dias sem comer. Isso aqui não é desconforto. Isso aqui é o limite que nós podemos ter capacidade física para aguentar. A fome aqui relatada não é aquela fome que às vezes hoje no domingo o almoço saiu mais tarde lá, você está acostumado todo dia, meio-dia, saiu às 3, 4 horas da tarde. Não é essa fome que está sendo relatada aqui. É o fundo do poço físico de Jesus. Nós podemos perceber que a tentação, ela não começa no início do jejum. Ela acontece no final. E é justamente nesse ponto, no momento mais frágil,
que o inimigo ele escolhe atacar. É no momento, às vezes, que você está mais fraco que o inimigo tenta. E se o inimigo ele escolhe a hora que nós estamos mais fracos para atacar, por onde ele começa? Nós podemos ver isso no verso 3, que tem a primeira investida do diabo. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, nós sabemos, 40 dias sem comer, o corpo estava enfraquecido, a necessidade de Jesus era real, o sofrimento também era real. Mas nós precisamos de ter uma atenção muito especial aqui. A tentação, ela pode até parecer que é sobre comida, mas não é. A tentação aqui está na primeira parte dessa frase. Se você é filho de Deus. Nós vimos que no capítulo 3, Jesus foi batizado, e o Pai tinha relatado e dito, este é o meu Filho amado. Deus já tinha afirmado em alta voz quem era Jesus e o quanto Ele o amava. E agora o diabo vem com um si. Se você é mesmo filho de Deus, ele está tentando colocar uma dúvida exatamente naquilo que Deus já tinha deixado claro. E essa tentativa do inimigo, ela é muito antiga. Desde o jardim, lá com Eva, a serpente, ela foi perguntar, foi assim mesmo que Deus disse? O diabo, muitas vezes, ele semeia dúvida no nosso coração. E ele sempre quer atacar duas coisas. A primeira delas é a palavra de Deus. E a segunda é a nossa identidade em Deus. Se ele convencer a mim e a você que nós não somos amados, que nós não somos filhos, que Deus não está conosco, ele já venceu metade da batalha. E é essa a intenção do diabo. Talvez o diabo esteja sussurrando isso hoje no seu ouvido, eu não sei. Será que Deus te ama mesmo? Olha para o seu passado. Quem é você? Olha a sua situação. Filho de Deus vive assim mesmo? Se essa voz falou, tem falado com você, eu preciso te lembrar o que está escrito lá em João, no capítulo 1, no verso 12, que vai dizer assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Se nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus e ponto. E ponto, queridos. A sua identidade, a minha identidade, ela não está embasada no como eu e você vivemos nesse dia. Se a gente viveu um dia ruim ou um dia bom. Não é sobre isso. É sobre o que Cristo já fez. E Ele te ama, Ele me ama. Nesse texto existe algo ainda mais profundo sobre essa tentação. Satanás, ele não é satisfeito apenas em conturbar a nossa mente, talvez dificultando o nosso entendimento da nossa identidade. Ele estava oferecendo também a Jesus aqui uma independência. O que ele estava propondo para Jesus? Transforme essas pedras em pães. Ou seja, ele estava dizendo aqui, use o seu poder para resolver o seu problema. Sem precisar esperar pelo Pai. Para que esperar pelo Pai? Você está com fome? Não está? Resolve. Muitas vezes o diabo tem colocado isso nas nossas vidas. Muitas vezes, situações em que Deus não te direcionou, ou Deus não te deu aquela palavra, ou não colocou o seu coração, você não ouve e dá com os, como muitos dizem, né, com os burros na água. E Jesus aqui, ele responde usando o livro de Deuteronômio 8, ele vai dizer, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Aqui ele estava lembrando de Moisés, quando Moisés estava falando ao povo de uma lição aprendida exatamente no deserto. Deus permitiu a fome primeiro para aquele povo, e depois Deus enviou o maná. Para que isso? Para ensinar que a vida nunca é apenas pão. A vida é depender da palavra de Deus, é depender do Senhor. Jesus não está dizendo que o pão não é importante. Ele teve fome, ele sabe que o pão é necessário. O que ele está dizendo aqui é que existe algo ainda mais indispensável.
É melhor permanecer obediente com fome do que desobedecer estando satisfeito. É muito melhor. Todos os dias, queridos, surgem pedras para serem transformadas em pães. Todos os dias aparecem oportunidades para nós aparentemente boas. Relacionamentos, negócios, dinheiro, prazer, reconhecimento. Tudo isso é lícito e bem que parece lícito mesmo. Tudo parece que vai resolver o problema. Mas a pergunta para nós nunca deve ser: isso resolve a minha necessidade? A pergunta bíblica para nós sempre será: isso me mantém dentro da vontade de Deus de fato? Porque nenhuma necessidade legítima que seja, pode ser ela melhor que você encontrar, ela não vai justificar a desobediência ao Senhor. E de manhã eu comentei que hoje, infelizmente, nós temos vivido numa sociedade em que nós temos vivido e identificado cristãos, pessoas que conhecem a Deus e têm entregado tudo a qualquer preço, a qualquer custo. Pessoas que desobedecem a Deus sem nenhum ressentimento. E foi exatamente aqui, queridos, que Jesus venceu. Ele reconheceu que deveria confiar ainda mais na palavra de Deus do que na necessidade do próprio corpo. E isso nos prepara para a segunda tentação. Jesus, ele respondeu ao diabo com a Bíblia. E agora o inimigo muda a sua tática. Ele coloca a tática de também: se Jesus vai com a Bíblia, eu também vou com a Bíblia. E nós podemos ver isso no versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará a ordem ao seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Perceba como a tentação ficou mais perigosa, mais audaciosa. Na primeira investida do diabo, ele usou apenas palavras. Na segunda, ele usa a palavra de Deus. Agora, ele recita o Salmo 91. Aos seus anjos, ele dará a ordem ao seu respeito. Perceba que Satanás, ele tira um versículo do seu contexto, ele transforma uma promessa de proteção em uma autorização para colocar Deus à prova naquele tempo. Isso aqui são coisas completamente diferentes. O Salmo 91, ele está escrito para fortalecer a confiança daqueles que caminham em obediência a Deus. Nunca para incentivar alguém a criar um espetáculo espiritual. E aqui eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Conhecer versículo solto não é o mesmo que conhecer a verdade. O diabo, ele sabia do texto, mas ele usava o texto para enganar. Muitas pessoas podem decorar hoje versículos, mas ainda assim interpretá-los da forma incorreta. Veja a resposta de Jesus para o diabo. Ele não discute com Satanás. Ele não entra em um debate com o diabo. Ele respondeu no verso 7 dizendo: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele respondeu com mais Bíblia, colocada no lugar certo. Isso aqui nos ensina um princípio muito grande, que a Bíblia ensina e ela explica a própria Bíblia. E uma mentira que o diabo tem colocado nos corações de muitos atualmente é que a Bíblia é confusa, que a Bíblia é difícil de ser entendida, que a Bíblia é mal interpretada, que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz. A verdade é, a Bíblia é completa. A Bíblia, ela se explica. A Bíblia é completa. Esse é um princípio que nós precisamos de ter nos dias atuais. Nós vivemos em uma geração que conhece muitos versículos, mas se conhece pouco de Bíblia. Boa parte do engano por aí, queridos, está relacionada a pouco conhecimento que muitos têm, com um versículo apenas tirado de contexto. E eu gosto sempre de citar João 10:10, que em João 10:10 está escrito que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu já vi pregações a respeito disso, dizendo
que o diabo veio para matar, roubar e destruir, usando esse texto. Não que o diabo não tenha vindo para roubar, matar e destruir. Ele veio sim. Mas esse texto atrelado a João 10:10, não é isso que Jesus está dizendo. Olhando para o contexto, Jesus está dizendo a respeito dos falsos profetas. Este é o contexto do texto. Por isso que nós, como uma igreja de Cristo, nós precisamos de não só ler a Bíblia, nós precisamos passar a entender a Bíblia. Nós precisamos passar a dedicar horas com a Bíblia. Nós precisamos parar para estudar e, além de tudo, aplicar a Bíblia no nosso dia a dia. Aplicar a Bíblia no nosso dia a dia. Quando alguém fala alguma mentira para você, você confronta como? Concordando com aquela pessoa? Porque muitas vezes no dia a dia a gente fica receoso, né, de alguém falar uma mentira para nós e a gente ali rebater aquilo. A gente fala, ah, é mesmo. Ah não, pois é. A gente não confronta com a verdade. E o Senhor nesse tempo nos convida a confrontar com a verdade. A melhor defesa contra o engano continua sendo sempre o conhecimento fiel das Escrituras. E queridos, não existe atalho. Não existe pastor, não existe pai, não existe ninguém que possa fazer você conhecer a Bíblia se você não parar, sentar, ler, estudar, conviver com a palavra dia e noite. E aqui dando seguimento, depois de 2 derrotas consecutivas, Satanás ele faz a última tentativa. E agora ele deixa de lado a sutileza dele. Ele revela aquilo que ele desejava desde o começo, que aqui ele desejava adoração. Nós podemos ver no verso 8, que diz assim: o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Como vimos aqui, o diabo ele relata, ele leva Jesus a um monte muito alto, e ele mostra o que Jesus pode fazer. À primeira vista, essa tentação, ela é até um pouco confusa, porque parece que o que o diabo ele está oferecendo a Jesus não faz tanto sentido, porque Jesus ele veio justamente para reinar. O Pai já tinha prometido entregar ao Filho todas as nações. Então, por que o diabo tinha feito essa oferta a Jesus? Ele estava oferecendo para Jesus uma coroa, mas ele estava oferecendo uma coroa sem cruz. Ele estava oferecendo a Jesus aqui a glória sem obediência. Ele estava oferecendo a Jesus o preço, o prêmio sem o preço. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, você pode chegar ao seu destino, sem passar pelo caminho que o Pai determinou para você. Não precisa ir até a cruz, não precisa sofrer, não precisa morrer, você pode encurtar o caminho. Só se ajoelhe aqui diante de mim. E essa, meus irmãos, muitas vezes é uma das armadilhas mais espertas do inimigo até hoje. Ele adora oferecer um atalho para nós. Ele adora oferecer um atalho para nós. O atalho do sucesso sem ter que trabalhar direito. O atalho do dinheiro sem ser honesto. O atalho do prazer sem compromisso. O atalho da fama sem ter caráter. Como eu disse aqui, quantas pessoas que nós conhecemos hoje, às vezes, que ganham dinheiro de forma ilícita. Quantos cristãos que, às vezes, nós vemos que em um relacionamento já pratica sexo antes do casamento. O sexo, queridos, é um presente de Deus para o casamento. O sexo é um presente de Deus para o casamento. E isso aqui são atalhos colocados pelo diabo nas nossas vidas. O atalho, ele sempre parece mais fácil. O atalho, ele sempre parece mais bonito, mais rápido. E nós, como brasileiros, temos, inclusive, a fama, né? Brasileiro dá sempre o seu jeitinho. Sempre tem um jeitinho brasileiro. E por isso que muita gente é enganada. Porque o atalho, ele sempre é atraído aos nossos olhos. Mas no reino de Deus, o caminho é tão importante quanto o destino. É melhor eu e você chegar mais tarde dentro da vontade de Deus do que chegar mais cedo fora dela.
Porque no fim das coisas, querido, o que vai valer a pena, não vale a pena conquistar aquilo que Deus, Ele pode nos dar, se eu e você no caminho perder o próprio Deus. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um pastor e ele comentava, dizia assim, o maior fracasso de alguém é fazer sucesso aonde Deus não colocou. O maior fracasso de alguém é fazer sucesso aonde Deus não colocou. Pense nisso. Há pessoas que conquistam muitos dinheiros, mas perdem as suas famílias. Conquista posição, cargos, mas às vezes perde a sua integridade. Conquista fama, mas perde a comunhão com o próprio Deus. Porque o sucesso fora da vontade de Deus continua sendo fracasso. E aqui, nessa terceira tentação, existe algo ainda mais profundo, que nós podemos perceber que a condição imposta por Satanás, ele não pede uma aliança para Jesus. O diabo, ele não pede um compromisso. Ele faz um pedido de prostrar ao joelho dele. Ele pede para Jesus se prostrar diante dele. E perceba a resposta de Jesus. Jesus, ele foi muito firme, sem rodeios com Satanás. Ele disse, vai embora, Satanás. Veja que Jesus, ele deu uma ordem para Satanás. Ele mudou a forma de conduzir com Satanás. Ele saiu do está escrito e ele foi para agora, vai embora, Satanás. E você percebe a diferença? Sabe por que dessa diferença? Porque quando se trata da nossa adoração a Deus, quando se fala da nossa adoração ao Senhor, quando ela é colocada em jogo, queridos, não tem espaço para negociação. Vai embora, Satanás, agora. Jesus, ele deixa claro isso, que existe só um Deus. Na nossa vida tem que ter só um Deus. Nenhuma recompensa, nenhum reino, nenhuma vantagem no mundo vale o preço de trair a Deus. Não troque o Deus vivo, que te ama e que te acolhe como um filho, por um atalho que às vezes parece brilhante naquele momento. E depois dessas 3 investidas do diabo, de 3 nãos firmes de Jesus, o que acontece? Nós vemos no verso 11. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Depois que Jesus resiste, o diabo vai embora. E logo em seguida os anjos vêm para cuidar dele. E é importante a gente ver que estrategicamente na Bíblia ela sempre tem ordens. Nós precisamos de reparar a ordem. A primeira ordem é obediência e depois o cuidado. A primeira ordem é fidelidade e depois o consolo. Primeiro a batalha e depois o descanso. Essa é a ordem. Porque muitas vezes no processo nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, mas nós não queremos ter um relacionamento genuíno com esse Deus. Primeiro nós queremos sentir Deus, nossa, eu quero ter força para vencer a tentação, para depois obedecer a Deus. Queremos primeiro o livramento e depois queremos confiar no Senhor. Mas Jesus aqui, ele mostra um outro caminho, ele mostra que ele foi perseverante, mesmo sem pão, mesmo sem milagre, mesmo sem os anjos aparecerem. E sempre depois da vitória, Deus tem cuidado, Deus, ele zela por nós. E eu preciso te lembrar algo importante que pode talvez aliviar o seu coração. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei se você está passando por alguma luta específica, mas essa luta ela não dura para sempre. Nem mesmo a provação ela vai durar para sempre. Tem hora que a gente acha que aquilo não vai passar. Eu comentei de manhã que eu perdi a minha irmã em 2014. Ela completaria agora 31 anos de idade. E a dor de quem já perdeu alguém, sabe muito bem como é. Alguém próximo. É uma dor que parece que nunca mais vai passar. E hoje, depois de tantos anos, eu percebo que essa dor ela foi amenizada. E é assim também na nossa caminhada. A dor vai passar, a luta vai passar, tudo vai passar. Uma coisa só não vai passar, a palavra de Deus não vai passar. É isso que não vai passar. Deus, ele nos sustenta, e ele sustenta quem permanece firme nele.
Ser fiel por um tempo pode até doer, querido, mas a fidelidade, ela sempre gera um fruto. E esse fruto, ele dura para sempre. Então, no decorrer dessa mensagem, nós vimos algumas verdades. Vimos que a tentação, ela faz parte da caminhada cristã. Nós vimos que ela não é um sinal de que Deus nos abandonou. O inimigo, ele sempre costuma nos atacar nas nossas fraquezas e questionar principalmente quem você é diante de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. E ela funciona bem na mão de quem sabe manuseá-la, que conhece a verdade. A adoração, ela deve ser somente ao nosso Deus. E a vitória, ela pertence a quem permanece firme, dependendo do Senhor. Porque firme em nós mesmos, nós não conseguiremos nada. Mas aqui, para concluir essa mensagem, antes de terminar, nós não poderíamos terminar aqui apenas. Porque senão nós não teríamos entendido todo o propósito desse texto. Porque esse texto, ele não foi escrito apenas para nos dar um direcionamento de como vencer a tentação. Esse texto, ele foi escrito para responder outra pergunta. E essa pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? É impossível ler essa mensagem sem nós olharmos para trás. Lembre-se de Adão. Adão, ele foi tentado no jardim. Ele estava cercado de abundância. Adão não estava com fome. Ele nem mesmo conhecia o sofrimento. Mas ainda assim ele desobedeceu. Agora, nós podemos olhar para Jesus nesse texto. Ele é tentado no deserto, sozinho, com fome, fisicamente esgotado, mas ainda assim ele permaneceu fiel. E aqui existe um contraste muito grande que ele precisa ser notado nessa mensagem. O primeiro Adão, ele caiu. Já o segundo Adão, ele permaneceu de pé, que é Cristo. E existe um contraste nessa mensagem ainda mais evidente. Pense no povo de Israel. O povo de Israel, depois da saída do Egito, eles passaram 40 anos durante o deserto. E durante todos aqueles anos, o Senhor, ele sustentou aquele povo. E mesmo assim, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo desobedeceu e ele fracassou várias vezes. Agora nós temos que observar novamente Jesus, também no deserto, também vivendo uma quarentena, também provado, mas aonde Israel falhou, Cristo venceu. Aonde Israel fracassou, Cristo venceu. Isso aqui, queridos, não é coincidência. Isso não é coincidência. O texto ele está apresentando quem é o verdadeiro Israel, e é Jesus, o filho perfeitamente obediente, aquele que viveu a história que Israel deveria ter vivido. Perceba que, inclusive, em todas as respostas de Jesus, ele vem com o texto de Deuteronômio, justamente quando ele vem recordando aqui das experiências que Israel tem vivido. Então, queridos, toda essa mensagem, ela não aponta apenas para como vencer a tentação. Ela aponta para Cristo, que já venceu a tentação por nós. Ela aponta para Cristo, que já passou por todas as provações e já venceu em nosso lugar. Amém? E com esse entendimento, eu gostaria de convidar essa hora a ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Você que pode, feche seus olhos por um instante. Talvez você ouviu essa mensagem pensando apenas nos seus próprios esforços. Eu preciso resistir, eu preciso ser mais forte, eu preciso vencer, essa semana eu vou dar conta. Mas se essa for a sua conclusão, nós ainda não entendemos o verdadeiro evangelho. Porque a nossa esperança, ela nunca esteve na nossa própria força. Não é sobre a sua força, não é sobre a minha força. A nossa esperança, ela está na fidelidade de Cristo. Foi Ele quem entrou no deserto.
Foi Ele quem venceu aonde Adão caiu. Foi Ele quem permaneceu fiel a cada tentação. E essa vitória não ficou apenas em Cristo, ela se estende a mim e a você nesse tempo. Ela se estende a mim e a você. O Novo Testamento, ele não nos convida apenas a imitar Jesus, ele nos convida a permanecer em Jesus. Porque a força para vencer a tentação não nasce da nossa disciplina. Você que pode, feche seus olhos. Ela não está na sua força, ela não está naquilo que você pode fazer. Ela está naquilo que Jesus já fez por você. Você vai vencer sim a tentação, assim como Cristo venceu, mas se você estiver firme nele, embasado na tua palavra. Pai, nessa hora nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos primeiramente porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor venceu a tentação em nosso lugar. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu Satanás. E hoje, ó Deus, essa vitória, ela se estende para o seu povo. Deus, nós entendemos que não é pela nossa própria força. Nós entendemos que não é pela nossa disciplina. Nós entendemos que não é sobre nós mesmos. Nós queremos vencer a tentação, nós queremos resistir ao diabo, e entendemos que se resistir ao diabo, o diabo vai fugir de nós, mas nós queremos isso por meio do Senhor, não por meio de nós mesmos, porque senão, Senhor, nós saberemos que um dia nós iremos levantar, outro nós iremos cair de novo, se nós formos por nós mesmos. Então nós pedimos ajuda ao Senhor, que possamos estar aliançados contigo em todo o tempo, vivendo, Senhor, em novidade de vida, buscando ao Senhor em todo o tempo. Pai, pedimos ao Senhor que o nosso coração esteja totalmente alinhado com a Tua vontade. Traga em nós a sede de buscar ao Senhor de dia e de noite. Que possamos meditar na Tua palavra em todo o tempo. Que possamos, ó Deus, repreender mentiras por meio da Tua palavra. Que não sejamos nós negligentes, ó Deus, mediante as circunstâncias e situações no nosso dia a dia. Que nós não venhamos a concordar com mentiras, mas que nós venhamos confrontar em amor com a verdade. Que nós venhamos confrontar em amor com a verdade. Não deixe-nos, Senhor, vivermos enganados por Satanás. Não deixe-nos viver enganados pela sociedade, mas que possamos viver e conviver com a Tua palavra, que possamos viver em novidade de vida em todo o tempo. Ah, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Nós queremos estar mais próximos de Ti, queremos manusear bem a palavra do Senhor. Eu peço nessa noite que o Senhor possa fortalecer os Teus filhos, fortaleça-os na palavra do Teu poder, ó Deus. Que o Espírito que opera em nós nos ajude a vencer as tentações todos os dias, para a glória e honra do nome de Jesus. E ainda com seus olhos fechados, eu te convido a repetir uma oração comigo nessa hora, dizendo assim: Senhor meu Deus, mais forte, Senhor meu Deus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor é o meu Deus. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu faço uma aliança com o Senhor, porque nessa noite eu resisto à tentação plenamente, porque confio em Ti e busco ao Senhor em tempo e em fora de tempo, em nome de Jesus. Ainda com os teus olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você, aí no seu lugar mesmo, sem constrangimento, levante suas mãos, que nós queremos orar com você. É um momento que nós queremos orar junto com você para fortalecer a sua vida nessa jornada cristã. Se você fez essa oração pela primeira vez, possa estender as suas mãos sem nenhum constrangimento. Aleluia. Então, sendo assim, aleluia,
Glória a Deus. Eu vejo mãos levantadas para a glória do Senhor. Amém, Pai. Nós oramos, ó Deus, por essas mãos levantadas. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é quem opera. É a Tua graça que muda. E nós oramos, ó Deus, que seja um divisor de águas. Essa graça abundante do Senhor, e que a partir de agora esse jovem possa vencer a tentação por meio da Tua palavra, entendendo que Cristo já venceu por ele, que Cristo já venceu, e que seja um divisor de águas, ó Deus, na vida dele, que ele possa caminhar em novidade de vida, abundantemente vivendo, Senhor, de forma abundante na Tua palavra. É isso que nós oramos, é isso que nós cremos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Mas que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, o Senhor está cuidando de mim, de você. O Senhor está cuidando de nós em todo tempo. Se você está vivendo uma situação difícil, eu te digo, o Senhor está com você no caminho. O Senhor está com você nas suas situações, nas suas circunstâncias. O Senhor já venceu por mim e por você, creia nisso. Viva a verdade, Jesus é a verdade, Ele venceu por nós, amém? Que nessa semana nós possamos resistir à tentação, assim como está escrito em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Para a glória do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo esteja e permaneça na vida de cada um de nós, hoje e até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.